Nós vamos respirando bem profundamente e vamos buscando essa energia, a energia dos guardiões a nos proteger, formando um cordão de proteção no nosso lar, em torno de cada um de nós, para que possamos buscar a sintonia com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio. E protegidos, eles nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde vamos buscando a sintonia com todos os espíritos que estudam junto conosco, formando uma linda corrente de luz. A expansão do nosso cardíaco, trabalhando os nossos melhores sentimentos, e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender a nossa evolução. Que seja uma tarde de aprendizado, de equilíbrio e muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Pai João, mas nem eu que estou morta consegui ver esses outros cinco vínculos espirituais, além de nós que prestávamos o auxílio. Brincou a enfermeira com um sorriso. Algo? Não. Na 32 nada, na 33. Não. Eu não. A única coisa nessa parte aí que ele... Marquei no fim da página. Que página que você marcou, Leda? 33. Então pode ler. É lá no final. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. E, em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. E formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando, consequentemente, a nós mesmos. Você marcou isso por quê? Porque eu não entendi. Então deixa o Sérgio... Tá, onde que tá? É o pedaço de Emmanuel? É no último parágrafo. Lembro-me com exatidão. Faz parte de um livro, né? Então, assim, É. Então eles vêm conversando, né? O que você gostaria de falar? Eu queria falar só um pouco antes, alertar, né, porque existem obsessores temporários, que ele fala aqui, né, que é aqueles que a gente pega pela rua, que se afinizam com os nossos pensamentos. Só isso que eu queria falar. Que estão ali na nossa... Que nem, se a gente está pensando em alguma coisa, como tem muitos espíritos, eles vão estar do nosso lado. Então, esses são os obsessores temporários, não são obsessores para a vida. A partir do momento que a gente rompe aquele pensamento, ele sai, tá? Mas aí, então, ele estava falando sobre essa diferença dos obsessores, os temporários e aqueles que têm os laços fluídicos com a gente, né? E aí ele fala assim, ela fala assim, meu Deus, que complexo. Quer dizer que, ao ser ajudada, ao sair dali, ela automaticamente já perdeu 3 obsessores, brincou novamente Carminha. Por quê? Porque tinha 3 espíritos que viam e sentiam medo de tudo aquilo que ela tinha na mente, né? E ele fala, não é tão complexo. Na verdade, usando sua fala, nem chegou a ganhá-los. É a lei universal da atração. Essa é uma das causas da sobrecarga mental sobre encarnados nesse momento do planeta. Nossa dificuldade em conviver com tudo que a gente está vendo aí no planeta é justamente por causa disso. Porque a gente cria essas ligações temporárias e sobrecarrega o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Né? Vamos pensar, se eu já tenho 2 lá, já tenho 2 obsessores ali me cutucando, eu ganho mais 3, então olha como que fica.
né? E aí ele fala: lembro-me com exatidão de um pequeno trecho da magnífica obra Pensamento e Vida de Emmanuel, em que ele afirma no capítulo Hábito o seguinte: com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Então, aquilo que você começa a falar, automaticamente aquilo já se torna meu. É isso que ele quer dizer. E, em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. E formamos em torno delas todo um sistema defensivo, à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Quando a gente não para se olhar, para se buscar, a gente vive no automático. E no automático a gente começa a viver a vida dos outros. Mas essa parte final é que eu também não entendi. Esse sistema defensivo à base de crueldade, isso está meio difícil de interpretar e entrar na minha mente também. A gente não se defende. E a gente é bondoso Sim. quando está se defendendo? Sim. A gente é cruel. A gente é cruel. Quando a Sim. gente se defende, a gente acaba A atacando. gente é áspero, é rígido, né? É. É A forte. gente briga, Solange. Nós cumprimos aquilo que fala o livro, lá sobre guerra. A melhor defesa é o ataque, e a gente vai para o ataque. Entendeu? Então, esse sistema defensivo, à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando, consequentemente, a nós mesmos. Porque isso está lá no inconsciente, mas se estamos já com um sentimento de transformação, isso vai nos doer, porque a gente sabe que está errado. Eu entendo o que você explica com relação à parte defensiva, mas eu não estou conseguindo ver a correlação da primeira parte que ele explica, quando ele fala que a gente poderia viver de uma forma mais simples, e aí apartando-nos da simplicidade, com que não seria fácil erguer uma vida melhor, aí vem essa parte que entra a parte defensiva. E formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade. Consigo correlacionar as É duas assim, coisas. a gente vive na sociedade, não é verdade? O Sim. que a sociedade valoriza? O ter. Ter, a aparência, Sim. né? O demonstrar ser alguma coisa que a gente não é. E aí, automaticamente, a gente captura esse pensamento e esse sentimento e começa a viver dessa forma. Eu faço daquele exemplo a minha vida. A minha vida. E aí, como a gente não consegue suprir tudo aquilo que a sociedade exige de nós, a gente começa a agredir, a se defender, porque você não tem, né? Você se defende agredindo. E às vezes com crueldade. Que nem eu não tenho nada, assim, no sentido das coisas materiais. Mas muitas vezes nós somos agredidos pelo tantinho, um pouquinho que a gente andou. Porque as pessoas gostariam de estar no nosso lugar. Mas para e pensa. O que eu e o Sérgio fizemos? A gente abdicou de uma vida a gente trabalha há 30 anos, a gente abdicou de uma vida, estudamos, trabalhamos, e essa pessoa que sente inveja, que está ali, que queria ser igual, que queria falar igual, fez o quê? E muitas vezes essa pessoa faz o quê? Ela é dura, ela é extremamente agressiva. Entendi. Ela vem para destruir aquilo porque ela não tem. Porque ela não tem. Ela gostaria de ter, mas ela não tem. Também não buscou a conquista, né? Não. Não só em termos de material, né? Por exemplo, todo mundo fala que eu e a Valéria somos, não, casal perfeito. Estamos longe de ser perfeito, sabe? As pessoas que veem isso não compreendem o quanto que eu abdiquei do que eu queria e quanto que a Valéria abdicou do que ela queria
para que a gente pudesse ter esse relacionamento. Dá Porque certo. o melhor relacionamento que existe é você saber ceder em favor do próximo, né? É. Então, é muito fácil você olhar uma coisa Boa. boa e falar assim, eu quero aquilo, mas não quer também se submeter às coisas, abdicar das coisas que tem para chegar lá, entendeu? Então, assim, tem um lado da matéria, que ele fala, se a gente vivesse nessa simplicidade, de não querer as coisas, de não buscar, mas é num todo. É num todo. Eu entendo isso que você fala. Eu tenho uma amiga que ela fica me falando para a gente jogar na loteria, para a gente ganhar na loteria. Eu jogo até com ela. Eu falei assim, mas Cláudia, eu não preciso de tanto. Eu não quero mais jogar com você, porque a sua mente está me atrapalhando. Eu falei, Cláudia, mas a gente não está bem do jeito que a gente está? A gente tem uma casa, a gente tem um carro, a gente tem emprego, a gente tem saúde. Para que você precisa de mais? Por que você precisa tanto? Eu não quero mais esse pensamento. Olha, Solange, não dá, eu não quero mais jogar com você. É uma busca, como é que a gente fala? Uma saciedade de dinheiro desnecessária, não precisa. E a pessoa quer, porque quer. Às vezes, Solange, só é simplesmente um vazio. E ela acha que o vazio dela é aquela coisa da carência, está no dinheiro. Para ser preenchido pelo dinheiro. Pelas coisas materiais. Mas na hora que se chegasse esse dinheiro, ela saberia que não preencheu nada. Porque ela vai continuar no vazio. Não é uma carência material. É uma carência dela emocional. emocional. Né? Pode ser, E aí pode ela ser, fala, faz todo sentido. mas na hora, mas assim, então eu estou sentindo que falta alguma coisa, então vou buscar mais, mas busca no material, não busca saciar as necessidades espirituais. É por isso que a gente vê a maior parte da população aí do mundo numa briga intensa para ser feliz, mas só acumula frustração, só acumula tristeza, E na dificuldade. matéria, né? E na matéria, busca a Porque felicidade na matéria. Olha, eu vou falar para isso. você. É triste o que eu vou dizer para vocês. O meu filho mais velho está nesse quadro. Eu juro para vocês, por Deus, eu já estou no capítulo 5 desse livro. Eu li, eu vejo meu filho nesse livro, eu não posso falar mais nada para ele. Aí ele falou assim, mãe, você não pensa mais. Estão fazendo uma lavagem cerebral em você. Ele falou isso para mim, gente. Mas assim, Você não pensa mais. Aí eu fiquei tão triste de ouvir aquilo, olhei para a cara dele, meu olho até depois encheu de lágrimas. Eu falei, meu Deus, falei, o que vai precisar acontecer para ele despertar? E todos os quadros da Sabrina aqui, eu vejo no meu filho. Tão triste que eu estou vendo. Até falei para o meu marido agora à tarde que eu estava lendo o livro na cama, eu falei, que tristeza. Eu não posso falar nada. Não posso falar. mas Solange, o que vai acontecer com ele é a vida. É a vida. Porque nós também fomos assim, cheios de sonhos, cheios de buscar a nossa independência material, buscar ter, porque uma parte da nossa vida é assim. Mas conforme a gente vai amadurecendo e a gente vai vai sofrendo tropeção na vida com relação a essa parte, a gente vai percebendo que existe uma coisa mais sutil e mais Muito maior, né? elevada. Isso, sabe? Então, o carro deixa de ser o nosso objetivo, passa a ser uma ferramenta. Ah, não, mas eu gosto de um carro confortável. Tudo bem. A ferramenta novamente, o carro é novamente uma ferramenta, porque você busca um conforto, entendeu? Mas em um determinado momento da nossa vida, a nossa busca é pelo material. E seu filho deve estar passando esse momento. E o que vai acontecer para ele mudar? A vida. E aí, Solange, vai ser assim, né? Ele vai conseguir, talvez, com o tempo, arrumar um equilíbrio. É isso aí. Porque Deus não fala para a gente não buscar um material. Ele só fala que não seja o seu propósito principal de vida. Propósito de vida é conseguir matéria, né? Sim, entendeu? Mas que você ganhe o seu pão, essas coisas, ele não proibiu em momento algum. Ele só fala para que não se torne uma obsessão, né? Que não seja só a ilusão do ter,
e não sentir, É. sabe? É nesse sentido. Conseguimos tirar as dúvidas Sim, desse sim, pedaço? sim, 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 sim. Leda? Agora sim, ficou Leda, mais clara. Ficou mais claro, al- obrigada. algo mais? Boa tarde, gente. Oi, Boa oi, boa tarde. tarde. Esse parágrafo aqui eu queria que vocês explicassem mais. Pensamos pelos outros e os outros pensam por nós. O estado interior de quietude mental é uma defesa. E nesse turbilhão de pensamentos e forças mentais, a mente atrai e projeta continuamente os seus interesses e necessidades, tendências e aspirações, de regime de troca, coação e influência. Então vamos lá, Vera. Na quinta-feira, todos nós tínhamos um pensamento. Um pensamento. Estarmos juntos com Maria. Então nós pensamos em nós e pensávamos nos outros e todos estávamos no mesmo pensamento. Ali era um pensamento extremamente positivo. Lembra do que o doutor espanhol e tanto a Mônica falaram? Que não fez diferença a velhinha ou não. Por quê? Porque a gente estava fixada num pensamento positivo. Agora, vamos inverter. Quando a gente não está nesse pensamento positivo, vem uma pessoa e nos conta uma coisa negativa. A gente vivencia essa coisa negativa. E aquilo começa a tomar conta de nós. E aí a pessoa pensa e nós pensamos, vamos emitindo toda essa energia. E aí fica toda essa simbiose, esse turbilhão de pensamentos. E aí, É o assim, envolvimento, é o envolvimento. são as criações mentais. É a Tá. psicosfera. E aí, assim, né? Se você vai conversar com uma pessoa que tem medo e você capta isso e vai se envolvendo, o que que você vai projetar? O que que você vai criar? Uma psicosfera de medo. Se você, que nem assim, o que que falaram para mim? Ah, você fala o tempo inteiro de luta. Vamos lá, vamos levantar. Eu estou tentando colocar uma psicosfera do quê? Tanto para mim como para o outro, porque eu me alimento disso. Vamos, não dá para parar. A gente tem que continuar, não é a hora de abaixar a cabeça. Vamos embora. É criando e projetando essa psicosfera. Agora, quando a gente abaixa, a gente aquele que entra no nosso pensamento, que nem nas conversas. Por que dá tanta confusão nas políticas? Porque um fala, emite a vibração. Aí o outro pensa diferente, mas já captou, já se sentiu ofendido, já projetou, e aquela balbúrdia. É assim com política, é assim com time de futebol, é assim com religião. Por quê? Porque captou. Entendeu? E é isso que Emmanuel estava falando. A menina captava tudo isso. E ela não sabia o que ela fazia. Ela alimentava a Sabrina. Ela alimentava. E aí vai criando todos os pensamentos. E aí vem aquele espírito que se afiniza com aquilo e alimenta também aquilo, né? Aquilo dali. Então, você vê, as nossas ideias fixas, aquilo que fica, aquele medo, aquela insegurança, aquilo que nem Solange, envolve seu filho assim, não, ele vai crescer, ele vai conseguir, ele vai sair. Envolve no outra psicosfera. Maria, abraça ele, veja que ele sinta uma outra coisa. Você, como mãe, pode. Eu peço para que ele desperte espiritualmente, eu oro para todos aqui. Mas não fica com o sentimento de que, olha, ele não compreendeu a vida. A gente, na idade dele, também não tinha compreendido. Ele compreendeu a vida, é uma escolha desse momento. Quem sabe daqui a 5 ou 10 anos ele está num outro momento e vai estar mais maduro. Entendeu? Assim, mas nesse momento não. Deu para ajudar, Vera? Deu. Eu queria fazer um parênteses aqui, que é do que você falou aí, né? Na quinta-feira, quando a gente estava lá, a gente já tinha falado sobre âncoras, né? Se lembra que a gente falou sobre âncoras? Que a gente
pega um objeto, alguma coisa e usa como âncora para fixar a nossa fé, não é isso? Sim. Olha como as coisas funcionam. Todo mundo participou daquele trabalho e ancorou Na a água. fé não em si mesmo, na Sim. projeção que estava fazendo, na fé de que realmente estava recebendo, quem não percebe, né, mas na fé de que realmente estava recebendo de Maria toda aquela energia, estava recebendo pela mão esquerda e estava doando pela mão direita. Todo mundo mentalizou isso e estava funcionando muito bem. A vela é uma âncora. Eu preciso dela? Não, não preciso dela. Mas aí, quando falou da vela, a nossa fé se abalou. Eu não pus a vela, então eu não participei do negócio. Não, eu quero dizer o seguinte, para a gente entender como é que Entendi. isso funciona, né? A gente estava com toda a fé de que estava participando de uma corrente extremamente importante no auxílio do nosso planeta, que ia melhorar a psicosfera, e não tinha vela nisso. Mas quando colocou a vela, foi assim, eu perdi alguma coisa. E é muito engraçado. E é muito Foi mesmo. engraçado, porque eu tenho essas coisas das âncoras. Eu tenho mesmo. Todo mundo tem. Eu falei assim, não tem nenhum problema. Porque assim, né? Eu fui ver lá para comprar todas as minhas pedrinhas, tudo de novo. Aí eu falei assim, ai, eu não acredito, né? Eu fiz orçamento. Aí eu falei assim, lá foi meu olhinho. Eu ficava assim, a minha pedrinha. Aí, vê se eu vou pro AC sem a minha Nossa Senhora, né, Sérgio? Eu posso esquecer de tudo. Eu esqueço carteira, com os meus documentos, mas a minha Nossa Senhora vai junto. Então, assim, a carteira, coitado do Sérgio, tem que dar um jeito. Mas a minha Nossa Senhora, vamos lá, vamos fazer, vai na frente. Isso é uma âncora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente sentir que a nossa fé está se abalando, utilizemos as âncoras. Tá Não bom? é proibido. Utilizemos as âncoras. Eu tenho fé de que isso vai acontecer, então segura na mão a Nossa Senhora. Tudo bem, é isso mesmo. Mas não acreditar que aquele objeto é o objeto do poder. O poder está dentro da gente. E a gente canaliza esse poder através do objeto. É isso que é uma âncora, entendeu? Então não existe nenhum problema em você acender vela, desde que você não ponha fogo na casa, né? Se você achar que o crucifixo é aquilo que te ajuda a se proteger, utiliza o crucifixo. Sabe, se você acha que uma pedra é aquela que te traz a energia, utiliza, porque ela vai te canalizar aquela energia através do seu pensamento. Mas não atribua a força ao objeto. A força está dentro da gente, tá bom? Algo mais? Nesse parágrafo grande de baixo, nesse mesmo capítulo, Emmanuel diz ainda, eu coloquei uma interrogação que eu fiquei um pouco confusa em relação a isso aqui. Estruturamos, assim, complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse, e com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Então, Emmanuel, assim, ele, vamos dizer assim, é uma leitura que você tem que fazer mais na rebuscada, né? interpretação. Porque não é tão simples Então, se a gente for fazer toda a tradução, quando ele fala assim, ó, na preservação, né, ele fala da desconfiança para além da justa preservação, ele está falando de nós, tá? Nós, quando tomamos as nossas decisões, vamos lá, vamos voltando lá no fator do pensamento. Quando a gente pega lá a criação do outro e vai criando e traz para nós, o que a gente acontece?
se a gente não se livra, não vive de uma maneira simples, e a simplicidade não é da matéria, e sim do todo, a gente começa a se prejudicar nesse sentido. A gente se torna egoísta, a gente vai para a posse. Por quê? Porque a gente vai disputar aquilo que a gente tem, que a gente acha que a gente tem. Eu tive uma interpretação também sobre isso diferente, né? Que ele fala o seguinte, né? Estruturamos assim complicados mecanismos de cautela e desconfiança. O que é isso? Eu desconfio que aquilo que eu estou obtendo é suficiente para mim. Ah, você começa a achar que você precisa de mais. Eu preciso de mais. Por quê? Tá. Eu tenho desconfiança. Eu tenho cautela. Eu preciso ter agora, porque lá no futuro. Você vai começa passar. a fazer criações para o futuro, você enxergou assim. Isso. E é por isso que você se movimenta essa máquina de sempre querer mais, mais, mais e mais. Para além da justa tá. preservação. Ou seja, eu não estou buscando aquilo para me preservar. Eu estou buscando aquilo para não faltar no futuro. A minha desculpa. Não, é isso mesmo. Tá. É isso mesmo. Por que todo mundo se prepara para pagar a aposentadoria privada? Para que no futuro, quando se aposentar, não falte. Não é verdade? Ô, Sérgio, o que ele quer dizer aqui é para além da justa preservação, então, além, assim, ficar guardando, além daquilo que a gente precise, ficar fazendo, entendi. Precisa para sobreviver, entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? A gente entra numa roda que nunca vai ser suficiente. Nunca. Você vai estar querendo sempre mais. Entendi. E você entra nessa roda viva, nessa máquina de conseguir querer sempre mais, e isso sufoca a gente. Do egoísmo Esse é o seu objetivo. O seu objetivo passa a ser obter para não faltar. E aí a gente não lembra daquela passagem de Jesus que fala do fazendeiro que mandou construir mais armazém para colocar o grão. Seus celeiros, e aí ele falou assim, você vai partir hoje. É isso aí. Ai, mas a gente fica na preservação mesmo. Eu não tenho fundo de garantia. Como eu faço? Como que a gente faz se a gente não guardar o pouquinho que a gente tem? Mas assim, não se preocupa. A gente precisa fazer isso, mas não transformar a nossa vida para ser isso. Se a gente tiver fé, a gente sabe que se a gente fizer a nossa parte de trabalhar honestamente, guardar aquilo que sobra para poder a gente usar no futuro, não vai faltar. Então, vamos tirar um pouco da parte material. Vamos tentar transformar para o emocional. Fazer os dois, né? Que nem a gente fez da primeira vez, né? Então, vamos lá. Nessas engrenagens que estão assim. Se eu quero o comando daquela... Se eu quero a posse, só eu falo, tem que ser feitas as minhas coisas, né? Eu estou respeitando a lei divina? A primeira já caiu, o livre-arbítrio, que todo mundo tem o direito de escolha. A primeira já foi embora. Tá? Assim, aí, se a gente for buscar a lei do ritmo, também já foi embora. Porque a gente não está deixando as pessoas terem o ritmo que elas querem. A gente está colocando o nosso ritmo. Então, a gente comanda essa engrenagem. Então, tem esse lado da matéria, mas também tem um lado emocional. Os comandos são nossos. E muitas vezes a gente quer tudo aqui, né? Tem que ser na minha mão para que eu possa comandar. E é assim mesmo. É punho fechado. Porque se não for... Mas aqui, ó, né? Continuando no que está escrito aqui, ó. Criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas. O que significa isso? Se for para a gente passar necessidade quando a gente for ficar velho, a gente vai passar. A gente vai passar. Se for pra Por gente... mais que você tenha guardado dinheiro. É isso aí. O banco vai falir, vai pegar fogo no colchão, entendeu? Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: a gente passa de satisfazer a necessidade para um medo inconsciente de que tudo que você tem não vai ser suficiente. E aí você passa a vida inteira tentando ter. E não ser. E não ser. E se você passa o tempo inteiro tentando ter e não ser, o seu sentir foi embora. Você não sentiu. Você passou pela vida e não sentiu. É isso aí.
E aí, ó, é aqui, ó. Assim, intelectualmente evoluiu, em termos, mas emocionalmente não. Está estagnado, entendeu? Estagnou nessa, Entendi. porque não conseguiu. Mas ler Emmanuel é assim mesmo, tá? É bem Você tem que, rebuscada a leitura você dele, tem né? A que, gente fica complicado de Você entender. lê, você tem que ler a relê. mesma página umas 20 vezes para entender o que ele está querendo dizer. E assim, eu acho que a gente sempre, na minha opinião, a gente tem que sempre ver a coisa matéria, que nem o Sérgio fez, e o lado emocional. Porque senão a gente sempre vai colocar como um lado físico. Ah, é matéria. Não, são as nossas emoções. Gente, quem de nós, não agora, mas não quis controlar a família? Quem não foi o pulso forte? Quem pode dizer que não deu esse passo? Atire a primeira pedra aquele que nunca fez, né? Então, todos nós somos telhados de vidro, então vamos tocar a vida. Vamos melhorar aí, porque todos nós fizemos, né? Vamos Bom, parar por aqui? paramos em diante dessa influente fonte de vida mental,